Senhor presidente, colegas vereadores, assistência na noite de hoje, internautas e imprensa. Primeiro, senhor presidente, não poderia deixar de saudar a sua atitude em entoarmos o hino da independência na abertura desta semana, que é a Semana da Pátria, visto que, ao longo da história, o Poder Legislativo se constituiu, talvez, na primeira linha de defesa dos interesses do cidadão. No combate a todos os inimigos que a humanidade possa ter, sejam os hipócritas que enganam a pátria, sejam os pérfidos que defraudam, os ambiciosos que a usurpam, ou os corruptos e sem princípios que abusam da confiança dos povos. Em que pese a letra deste hino ter palavras tão difíceis como as que eu usei há pouco, ele traz uma mensagem, sim. Ele traz uma mensagem que as cores do Brasil são e sempre serão verde, amarelo, azul e branco. Nenhuma outra. Que nosso lema positivista, na frase da nossa bandeira, ordem e progresso, perdurará, não só como uma simples frase, mas como uma forma de agir e pensar do nosso povo. De outra pauta, senhor presidente, nos meus pedidos de informação, eu trouxe a essa casa 3 pedidos a respeito de 3 leis importantes. Não mencionei durante a votação das leis, dos pedidos de informações, porque de praxe eles são aprovados por todos os vereadores, em que pese a relevância de cada um, é um direito do vereador ter esta informação. Mas para esclarecimento da assistência, qual o objetivo desses pedidos de informação? Pois bem, a lei de 1962, a que me referi, promulgada pelo vice-prefeito, então, Evaldo Dreger, sobre o IPTU e sobre o seu artigo 33, diz que os prédios pertencentes às instituições culturais legalmente constituídas, sem intuito lucrativo, desde que ocupados com as atividades a que se destinam, têm isenção. Os prédios localizados em terrenos utilizados por atividades agrícolas ou pastoris, desde que seu ocupante seja o mesmo que o titular do terreno, os hospitais que mantenham no mínimo 20% de leitos para assistência gratuita, os prédios propriedades dos poderes públicos, os prédios propriedade de partidos políticos, de autarquias, de instituições de educação e de assistência social, desde que ocupados pelas respectivas entidades. Gostaria de saber se essa lei ainda está em vigor ou não e quais os prédios aqui elencados. Na lei de 1993, do então prefeito Deoclésio Schitz, ela é sobre o IPAZEM e o seu órgão deliberativo. Por que o interesse nessa lei? Porque a formação e a formatação do Conselho Consultivo e a formatação do Conselho Deliberativo do IPAZEM, ele não está em consonância com a última normativa por lei federal. E gostaria de saber qual lei a substituiu e de qual forma ela foi colocada. Talvez, por isso, um dos impasses na aprovação ano passado do reparcelamento da dívida do IPAZEM. Nos pedidos de informação seguintes, na lei de 2002, do então prefeito Giovanni Feltz, o objetivo é do Código Tributário do município. Em que pese termos recebido nesta casa um ajuste do Código Tributário Municipal, a correção do IPTU, como ela é feita, de que forma ela é feita, como os bairros são mapeados e sugestionados à cobrança do IPTU, o que são realmente melhorias ou não, porque em alguns dos capítulos, principalmente o capítulo 3 e o capítulo 5, o capítulo 3 dos sujeitos, que é o sujeito passivo, ou seja, aquele de obrigação principal, aquele que é responsável por pagar, trata da pessoa civil natural,
da pessoa passiva independente e da pessoa passiva dependente. Então, há uma brecha aqui não só para aquela isenção de IPTU aos proprietários de imóvel único maior de 65 anos, mas há uma brecha para várias isenções tributárias aqui, né, e gostaria de saber se elas ainda existem. E na seção 5, que é a exclusão do crédito tributário, fala-se em isenção e anistia. E a anistia pode ser concedida em caráter geral e limitadamente, as infrações da legislação relativa a determinado tributo, as infrações punidas a determinada região do território municipal, em função de condições a ela peculiares, sob condição do pagamento do tributo no prazo fixado. Quem é ou quem são as instituições beneficiadas por essa anistia ao passar dos anos? Esse é o objetivo desses pedidos de informação, para que nós, como fiscalizadores do Poder Executivo, saibamos quem são as instituições ou pessoas físicas ou jurídicas que se beneficiam desta lei e não pagam seus tributos, legalmente amparados. Mas, que em contrapartida para o equilíbrio fiscal e financeiro do município, são essas verbas distribuídas entre o restante da população, aqueles que pagam impostos. Então, na forma de fiscalização, na forma de questionamento para saber se as isenções são adequadas e se o imposto pago por aqueles que o pagam está adequado, foi que fiz esses questionamentos, esperando a resposta o quanto antes, e aí sim a manifestação nessa tribuna. Muito obrigado, senhores vereadores, pela aprovação. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. E muito obrigado a todos e a todas que se comportaram, se compuseram durante a execução do hino e entenderam que talvez daqui por diante o patriotismo não seja mais uma atitude de vergonha, mas sim algo a enaltecer em nossos lares, não só em nossas escolas, mas na civilidade do dia a dia. Muito obrigado.